Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Letras em Foco 2021. Um evento realizado pelo Grupo de Estudos da Metáfora e Pesquisa sobre Língua e Literatura de Expressão Amazônica, o GRIMPLEX, do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas. Para promover e divulgar pesquisas voltadas aos estudos literários e da linguagem, o Letras em Foco recebe pesquisadores de todas as regiões do país. As apresentações acontecem às quintas-feiras, das 15 às 17 horas, horário de Manaus, com transmissão no canal do Greenplex aqui no YouTube. Até o dia 2 de dezembro, todas as quintas-feiras, teremos encontro do Letras em Foco. Para maiores informações, entre em contato com o Greenplexa. Estamos no Facebook, Instagram ou pelo e-mail greenplexa@ufam.edu.br. Eu sou Valderiza Alves, mediadora no encontro desta quinta-feira, 11 de novembro. E a nossa primeira palestra do dia é do pesquisador Rafael Silva. Ele que é doutorando de língua e literatura clássicas, grego antigo, com interesses que vão da filosofia e da história à teoria da literatura. Elaborou uma monografia dedicada a uma poética de Platão, uma dissertação chamada Arqueologias do Drama, uma arqueologia dramática. E atualmente desenvolve sua tese, O Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos. Desde 2016, a organização do Seminário de Estudos Clássicos e Medievais, ligado ao NEAM, e leciona no apoio pedagógico do FALE UFMG. Atuou como professor substituto de grego antigo nessa mesma instituição em 2019. Rafael Silva, bem-vindo ao Letras em Foco 2021. A fala é sua, boa apresentação. Obrigado, Valderiza, por todo o contato que você tem feito, né, desde que você foi designada para fazer a mediação da nossa apresentação. Muito obrigado. Agradeço ao Carlos Guedelha, que eu tive o prazer de conhecer no ano passado, nesse mesmo evento, a toda a equipe organizadora do Greenplexa. É muito bom esse evento no molde como vocês o pensaram e o têm mantido, que justamente dá a oportunidade dos pesquisadores apresentarem o que têm feito nesse momento de confinamento, que é tão difícil, e é muito bom para a gente manter vias de diálogo abertas com várias partes do Brasil, inclusive por meio do canal de vocês no YouTube, que tem sido justamente muito frequentado e cada vez mais conhecido. Então, eu agradeço pela oportunidade e vou aqui, sem mais delongas, compartilhar com vocês a minha tela. Então, vocês vejam, o título da palestra de hoje é As Origens Homéricas dos Estudos Clássicos, com uma interrogação. Essa é uma parte da minha pesquisa de doutorado. Eu imagino que, pelo título, vocês já devam suspeitar de que essa apresentação tem uma dimensão histórica, ou, se quiserem, historicista. Ela se pergunta sobre as origens de um campo esse que é o dos estudos clássicos que eu tenho praticado desde a minha graduação até os dias de hoje, no final do doutorado, como a leitura da biografia, do mini currículo que a Valderiza leu, já sugere. Mas tem uma interrogação, e mais do que uma interrogação, tem essa pergunta sobre as origens homéricas. Logo mais vai ficar claro sobre o que eu quero interrogar aqui hoje, né, o que eu quero investigar, e desde logo eu já deixo claro que a minha pesquisa, muito rapidamente, quando começou a, digamos, tentar compreender uma espécie de mal-estar que eu próprio sentia no meu campo, na prática do meu campo, como classicista, diante da crise das humanidades, diante de uma crise da representação, enfim, várias crises que a gente tem enfrentado aí nos últimos anos, me deparei com a existência de um subgênero erudito dedicado à história dos estudos clássicos. Os estudos clássicos, eles, enfim, constituem aí uma gama de disciplinas, mas que no início do século XIX se veem unidas sob a ideia de estudo da antiguidade. Isso tem uma formulação lá na Alemanha,
na passagem do século XVIII para o XIX. Eu não vou entrar em muitos detalhes disso aqui agora, mas o que me interessa é que eu me dei conta de que, a partir do século XIX, mas, sobretudo, no século XX, começa-se a, digamos, começa a acontecer um esforço deliberado de escrita da história desse campo. E quando eu me dei conta da existência desse filão, por assim dizer, foi com alguma surpresa, mas ele me foi muito importante para compreender que esses vários manuais dedicados à história dos estudos clássicos, escritos desde por volta de 1900, um pouco antes, até os dias de hoje, muito mais do que tentar simplesmente escrever, de fato, a história de um campo constituído, eles constituíam esse campo eles próprios. Tá? Eles revisitavam diferentes momentos que, da perspectiva deles, teriam sido fundamentais para a formação do campo, mas, ao mesmo tempo, eles defendiam esse campo, traziam argumentos de diferentes momentos históricos em que os estudos clássicos tinham se visto em algumas dificuldades para se justificar e, ao mesmo tempo, enfim, recorriam a argumentos de ordens parecidas para tentar se consolidar nesse contexto novo que era aí a modernidade europeia. A gente pode pensar na consolidação de uma universidade moderna, etc. Eu cito muito rapidamente alguns dos manuais que me foram mais importantes nessa pesquisa. Vocês vejam, eu destaco dessa lista que, por hora, eu consultei o terceiro, do Sir Sandys, de 1903 a 1908, publicado em 3 volumes, que é uma das grandes referências da área, tem mais de 1.600 páginas, e é, de fato, uma espécie de enciclopédia. Ele vai nos detalhes, traz muitos nomes, então, numa chave meio prosopográfica, ele fala dos grandes heróis, por assim dizer, da área, mas traz também as pequenas referências, ele tenta ir a estudiosos de países não hegemônicos, embora, obviamente, seja uma história muito eurocentrada. Destaco ainda o antepenúltimo dessa lista, do Wilamowitz, História da Filologia, que é muito mais curto, tem umas 100 páginas, mas vai no que tende a ser considerado um esquema fundamental dessa história, da antiguidade até os dias de hoje. Então, esse poder de síntese do Wilamowitz torna a leitura do manual dele interessante, é mais rápido, e ele tem tradução para o inglês, não está só em alemão. Eu destaco ainda o último deles, o livro do Rudolf Pfeiffer, publicado em 2 volumes, History of Classical Scholarship, né, da erudição clássica, que até hoje é considerado uma referência interessante aí para quem queira estudar a história da área. Aí, rapidamente, as imagens das capas de alguns desses livros que eu mencionei. Ali abaixo, um que eu não mencionei, do Gaetano Righi, em italiano, é bem interessante também. E o que me interessa aqui é que todos esses manuais, não apenas os que eu mencionei verbalmente, mas também os que estavam ali colocados por escrito, trabalham com um esquema triádico fundamental para tentar compreender a história dos estudos clássicos. Eles postulam as origens desse campo na antiguidade, reconhecendo sempre o valor fundacional do trabalho dos filólogos de Alexandria nos séculos III até o século I antes da Era Comum. Alguns remontam, às vezes, a Aristóteles e Platão, ou mesmo aos sofistas. Eventualmente, alguns indicam Homero como uma espécie de filólogo avant la lettre. Homero, pretenso autor da Ilíada e da Odisseia, um poeta do período arcaico, a gente vai problematizar justamente essa ideia. Todos esses manuais trabalham com essas fases fundamentais de desenvolvimento da filologia, incluindo a transmissão manuscrita medieval, embora isso venha frequentemente com a ressalva de que a Idade Média não conheceu nenhum tipo de esforço filológico, o que me parece muito problemático, uma leitura quase iluminista, ou, se quiserem, renascentista do medievo, que não faz jus a várias das empreitadas de preservação dos textos, de políticas de fato escrita, uma reflexão sobre métodos de conservação, métodos de transcrição desse material, mas, enfim, isso não entra em questão aqui. Eles destacam sempre o Renascimento italiano,
o neoclassicismo francês, além dos séculos 17 e 18 no Reino Unido e nos Países Baixos, de modo geral no norte da Europa. Tá? Teria quase como se eles desenhassem uma espécie de caminho do progresso filológico que vai, digamos, da Grécia na Antiguidade, passa ali pelo Mediterrâneo no período do Império Romano, eventualmente é resgatado dessas sombras que são a Idade Média pelo Renascimento na Itália, a tocha passa para o norte da Europa, de onde eventualmente é transmitida para o que tende a ser o fim, né, o telos desse percurso, a Alemanha do século XIX, que ainda não é a Alemanha, mas, enfim, a Prússia, os estados germânicos, com a instituição dos estudos clássicos na Universidade Germânica Moderna, formada pela junção da ideia de Bildung, educação, com a ideia de Wissenschaft, ciência, a partir da totalidade subentendida na proposta de uma ciência da antiguidade. Aqui eu tento, enfim, sintetizar muitas questões ao mesmo tempo, isso pode ficar confuso para parte de vocês, mas o que me interessa é que a Alemanha, ou a Universidade Moderna Alemã, proposta em Berlim e, de fato, instituída em 1810, segundo o modelo Humboldtiano, ela é muito importante porque ela alia a pesquisa de material novo, a educação, a formação de novas gerações dentro de um sistema educacional pensado em torno a ela. Então, a função dos estudos clássicos dentro desse arranjo é absolutamente fundamental, porque para entrar na universidade é preciso ter um conhecimento prévio de latim, de grego, independentemente do curso que você, na Alemanha, nesse contexto, pretenda cursar. E, enfim, obviamente, isso trouxe muitos benefícios para a prática dessa ciência da antiguidade, compreendida aí como uma totalidade, não apenas formada pelo estudo dos textos, mas também pelo estudo da cultura material. Então, esse é o esquema básico de todos esses manuais. Tá? Mas o que uma primeira leitura desse material poderia nos indicar? Eu faço isso levando em conta ainda os apontamentos da Pascal Hummel, num livro de 2000 que se chama História da Filologia, está aí na tela, o título em francês, e o que a gente pode entender é que todos esses manuais, embora sugiram a existência do campo desde a antiguidade, só começam a ser escritos, ou seja, só passam a responder a uma espécie de necessidade de escrita dessa história por volta do século XIX. Então, a pergunta que fica a partir dessas questões todas é por que o desejo de se escrever a história desse campo só surge nesse momento? Se a prática da filologia pode remontar ao Renascimento, nos séculos XIV e XV, ou mesmo à própria Antiguidade, com os trabalhos dos bibliotecários de Alexandria no século III, antes da Era Comum, ou mesmo antes, né, antes dele, Platão, Aristóteles, Homero, enfim, quando é que começa, de fato, a história da filologia clássica? Será que faz sentido a gente ver essa continuidade que tende a ser postulada nesses manuais? É isso que eu tenho investigado. Aí tem a imagem da capa do livro da Pascal Hummel. Se alguém tiver interesse nele, eu tenho o PDF desse livro, que não é muito fácil de achar. Então, é só me escrever, depois eu vou disponibilizar o meu e-mail. Eu fiz uma bibliografia com o que eu consultei para fazer a apresentação de hoje, uma pasta no Google Drive. Quem tiver interesse, eu posso depois compartilhar o endereço dessa pasta, porque aí vocês conseguem baixar todo o material que eu, enfim, referenciar aqui hoje. Então, vocês vejam, eu comecei a me perguntar sobre a origem antiga do campo dos estudos clássicos. Todos os manuais que pretenderam escrever a história do campo dizem que ela remonta à antiguidade. Todos eles têm nos poemas homéricos, seja nos próprios poemas homéricos, seja no seu processo de transmissão, os mais antigos exemplares do labor filológico. Nos casos mais brandos, a ênfase recai nos filólogos da Biblioteca de Alexandria, ou em seus precursores, aí, entre aspas, Aristóteles e Platão, ou mesmo em sofistas e rapisodos. Então, nos casos mais brandos, digamos, a origem da filologia seria o esforço de textualizar, colocar por escrito, os poemas homéricos, depois definir, por meio da colagem do material, né, do cotejo de diferentes edições,
tentar definir qual seria o texto homérico mais autêntico. Essa é uma versão branda que tem em Homero o seu herói, ou se a gente quiser, os poemas homéricos como seu centro. Mas há casos mais extremos onde a ênfase é na dimensão pretensamente filológica de passagens da Ilíada e da Odisseia, como se Homero fosse uma espécie de filólogo avant la lettre, uma vez que em seus versos haveria uma reflexão sobre a linguagem e sobre o conhecimento humano. Como se, por exemplo, o fato de que lá no verso 2 da Odisseia, quando Homero, enfim, quando o poema, de alguma forma, esclarece o sentido de polítropos, já houvesse ali uma espécie de impulso filológico. Tá? Então, são essas duas grandes tendências dessas práticas. Eu tenho aqui um exemplo prático, né, de um caso brando. Eu tenho aqui um exemplo de um caso brando do Sir Sandys, que a gente encontra no final do manual dele. Tá? Vejam lá, eu poderia ter escolhido qualquer outra passagem desse livro, que de fato tem como leitmotiv a importância de Homero para a constituição do campo, mas vejam como ele termina o manual dele. O presente trabalho começou com o estudo de Homero e com o estudo de Homero termina. Os grandes autores clássicos vivem para sempre, mas são interpretados de novo pelos estudiosos de cada nova geração. Em nossa época, a controvérsia homérica revelou-se tão imortal quanto os poemas homéricos que, na linguagem de um crítico inglês, permanecem insuperáveis na poesia do mundo. E vejam os versos com que ele termina. Eu vou ler em inglês, vocês podem acompanhar na tradução que eu fiz, enfim, mais ou menos literal para o português. Read Homer once and you can read no more, for all books else appear so mean, so poor. Verse will seem prose, but still persist to read, and Homer will be all the books you need. Então vejam como Homero desempenha uma função central na argumentação do Sir Sandys e são, de fato, o ápice, por assim dizer, da sua história do campo, porque, tal como ele começa com o trabalho dos Rapsódios lá atrás, na Antiguidade, ele termina com as discussões de filólogos alemães em torno da questão homérica no século XIX. De fato, enfim, como se a cauda encontrasse, a cauda da cobra fosse encontrada pela sua boca e o círculo se fechasse. Aí a história da filologia em torno a Homero. Um exemplo de um caso extremo é o que a gente encontra no Pfeiffer, que, como eu disse, é um manual bastante atualizado e importante ainda. Vejam o que se encontra na primeira página do seu manual. Os poetas épicos foram inspirados pelas musas, e o poeta que criou a parte principal de nossa Ilíada é o maior poeta de todos os tempos. Muitas vezes foi dito que Homero deve ser seu próprio intérprete. Isso também é verdade em um sentido bastante específico. Ele não apenas criou, mas repetidamente interpretou sua própria linguagem poderosa ao longo de seu poema. Assim, a poesia grega mais antiga que conhecemos incluía uma espécie de elemento filológico. A própria poesia pavimentou o caminho para sua compreensão. Isso é de grande importância para a origem e o desenvolvimento da erudição. Vejam, isso é muito forte, que diz o Pfeiffer, e nos interessa aqui diretamente, porque ele vê na poesia homérica o primeiro exemplo, por assim dizer, de trabalho filológico dentro da tradição clássica. Mas vejam o que eu coloco como problemas dentro desses esquemas propostos por autores de história dos estudos clássicos. Quem é Homero? Quando eles lá dizem Homero, o autor da Ilíada, né, o gênio, o poeta oral, o grande responsável, né, pelos poemas Ilíada e Odisseia, quem é esse Homero? A que eles estão de fato se referindo? O que esse Homero do Pfeiffer, do Sandys, enfim, de qualquer outro autor de história dos estudos clássicos que vocês quiserem pensar, o que ele compôs? Ele compôs a Ilíada e a Odisseia? Ou ele compôs outros poemas, como sugerem muitos testemunhos da Antiguidade, que atribuem ao Homero, como a gente vai ver agora, o Margites, os Epígonos, então poemas que são do ciclo tebano, do ciclo troiano, eventualmente os chamados hinos homéricos. O que é o corpus homérico
tal como entendido no período arcaico. De que forma esse material foi transmitido? E essa transmissão tem um impacto ou não para a compreensão que nós temos dele em diferentes momentos? E, finalmente, qual o papel da poesia, qualquer que seja ela, homérica, no período arcaico, no período clássico? Ela era tão central quanto eventualmente se tornou no período helenístico, no período imperial romano, como se diz frequentemente na história dos clássicos? Enfim, então, vejam como a chamada questão homérica se mistura com os problemas afins a toda a escrita de uma história dos estudos clássicos, pelo menos na forma como essa história tem sido sugerida e praticada desde o início do século XIX. Então, é importante que a gente se dê conta dessas dificuldades em torno ao que significa Homero e seu legado, para que, quando a gente se depara com o uso, que, a meu ver, é metonímico, da figura de Homero ao longo de toda a história dos estudos clássicos, a gente saiba a que essas pessoas, esses autores de histórias, estão se referindo e com que propósito. Porque me parece haver uma idealização frequente da figura de Homero, e uma idealização que tende a escamotear uma série de outras referências importantes, de questões importantes, e, a meu ver, em nome de um determinado projeto, que obviamente não é único, são vários projetos, mas é o que eu vou tentar demonstrar aqui na sequência para vocês. O corpus homérico na antiguidade, tal como eu já sugeri antes, é bastante diverso. Muitos testemunhos atribuem a Homero muitos outros poemas além da Ilíada e da Odisseia, como, por exemplo, o Margites, que é um poema cômico. A gente tem os primeiros versos desse poema e mais alguns fragmentos, mas o resto se perdeu. Mas é um poema, digamos, de caráter meio iâmbico, né? Meio satírico. E, se a gente acredita em alguns dos testemunhos antigos, Arquíloco teria atribuído Margites a Homero, Aristóteles lá na Poética, mesmo Calímaco. Pausanias teria atribuído a Tebaida, um poema do ciclo tebano, assim como os epígonos, atribuídos, ainda que suspeitosamente por Heródoto, a Homero. Tucídides teria atribuído de forma muito clara o hino Apolo a Homero. Então, enfim, o corpus homérico parecia ser muito mais fluido nos períodos mais recuados da antiguidade do que a gente frequentemente sugere, incluindo o que sugerem as fontes biográficas dedicadas a Homero. Tem todo um debate aí sobre o que é a biografia antiga, mas para nós não importa que ela não seja histórica, que ela não seja uma fonte confiável para elementos ou informações da vida do autor, mas sim que elas são elementos muito importantes para a constituição do que é uma tradição de leitura de certas obras. E essas biografias dedicadas a Homero atribuem muitos outros títulos, além dos que eu acabo de citar, incluindo obras dos ciclos épicos, por exemplo, e demonstram que o corpus homérico não era visto na antiguidade como restrito apenas à Ilíada e à Odisseia, pelo menos durante boa parte da antiguidade, e para muitas pessoas, tá? Para muitas pessoas dignas da nossa fé histórica, por assim dizer. Vejam lá Tucídides, Heródoto, Aristóteles, Calímaco. Homero era muito mais diverso do que a gente sugere, e tudo indica que houve um processo de canonização gradual da Ilíada e da Odisseia por contraposição a outros materiais que eram tradicionalmente atribuídos a Homero. Eu não vou entrar muito nesse debate aqui. E a gente poderia ainda questionar a ideia de uma precedência absoluta de Homero com relação a todo o resto. Vejam o que diz o Pausanias. Sobre a idade de exílio de Homero, embora eu tenha pesquisado muito para chegar ao resultado mais preciso possível, não escreveria de bom grado, pois conheço o caráter polêmico das pessoas, principalmente de quem se dedica a organizar os versos da poesia épica. Então vejam, o Pausanias está escrevendo no século II da Era Comum, e ele se recusa a entrar nesse debate, dizendo que as pessoas que participam desse tipo de discussão tendem a levar a coisa muito a sério. Então, é como se ele dissesse, olha, eu posso ter uma visão polêmica, mas tudo indica que ele não concorda
parece não concordar com o que é a visão hegemônica no seu período, que seria de uma precedência de Homero. A gente poderia citar muitos outros exemplos, tá? Eles foram elencados, por exemplo, pela Bárbara Graziosi, pelo Hugo Koning, tem um livro interessante chamado Hesíodo, o Outro Poeta, em que ele vai mostrar que a ideia de uma precedência de Homero com relação a todos os outros foi construída, sobretudo, a partir do período clássico em diante. Antes havia muito mais fluidez, os testemunhos falando de Orfeu, Museu, Hesíodo e só então em Homero. A tradição biográfica às vezes coloca Homero como posterior a Hesíodo, talvez um parente distante, uma espécie de primo, enfim. Mas tudo isso é muito importante para nós, para a gente perguntar, né? Será que Homero era de fato essa referência tão primeva, tão primordial para o período arcaico, como essas histórias dos estudos clássicos sugerem? A gente poderia se perguntar quando é que o nome Homero é atestado pela primeira vez nas fontes? É em fontes de final do século VI. Então, vejam, a atestação do nome Homero é bastante tardia com relação ao que teria sido a textualização das suas obras, segundo boa parte dessas histórias, que trabalham com a ideia de um Homero vivendo no século VIII, antes da Era Comum. Tá? Então, tudo isso para dizer, a meu ver, a centralidade com que Homero guia as mais diversas discussões sobre a história do campo na antiguidade, mas também na modernidade, é uma configuração, digamos, a gente poderia dizer, ideológica, uma configuração que trabalha com certos ideais ou idealizações e que se prestam a determinadas implicações que, a meu ver, podem e devem ser questionadas se a gente quiser ter justamente uma outra visão da história dos estudos clássicos, uma outra visão sobre os estudos clássicos. É por isso que eu trago, vocês vão ver, eu vou reivindicar aí a figura de Hesíodo como esse outro poeta, fazendo referência ao título do livro do Hugo Koning, para pensar em alternativas à centralidade com que, ou a partir da qual essa história foi pensada, foi configurada. A gente poderia se perguntar finalmente ainda, enfim, isso eu talvez pudesse ter colocado mesmo antes, fuerunt ante Homerum poeta, houve antes de Homero poetas? Se a gente esquecesse tudo o que eu acabei de dizer e se concentrasse apenas na Ilíada e na Odisseia, já haveria indícios o bastante para dizer que houve sim muitos outros poetas e muitas outras canções, uma tradição de canções anteriores à Ilíada e à Odisseia, porque não bastassem os testemunhos do Heródoto e do Aristóteles, pensando na obviedade que é a Ilíada e a Odisseia não nascem prontas, né, da produção poética de alguém que vivia isolado de todo o resto. Os próprios poemas fazem referências a cantos, digamos, performances em contextos diversos, como, por exemplo, hinos a deuses, dentre os quais os peãs em honra a Apolo e talvez a Ártemis, isso aparece na Ilíada. Trenos, ou cantos de lamentação, estão referidos tanto na Ilíada quanto na Odisseia. Himeneus, cantos de celebração de casamento, e muitos outros, cantos campestres, de trabalho no campo, e cantos de trabalhos femininos manuais, como, por exemplo, durante a tecelagem. Nos poemas homéricos já há referência a esse conjunto, tá? de trabalhos do canto, da canção, que, obviamente, apontam para predecessores de quem quer que tenha composto a Ilíada e a Odisseia. O que vai me interessar explorar aqui é justamente a ideia de uma cultura da canção da qual emerge essa tradição examétrica arcaica. E quando eu disser tradição examétrica arcaica, eu não estou mais me restringindo apenas a Homero. Eu estou querendo trazer Hesíodo para a nossa discussão e mostrar como, ao trazermos Hesíodo, a gente já provoca alguns deslocamentos com relação à centralidade a partir da qual esses estudos que eu tenho criticado aqui foram escritos. Vejam o que pode ser uma definição aí funcional dessa tradição que comporta Homero, Hesíodo, mas também os hinos homéricos, também os poemas dos ciclos,
ainda que de formulação mais tardia, mas obviamente bebendo dessa mesma tradição. Os poemas da tradição isamétrica arcaica são compostos por um conjunto de elementos formais comuns, além do metro, o exâmetro datílico, como fórmulas, símiles e cenas típicas, empregados para narrar episódios de uma vasta matriz mitológica comum, enquanto oferecem reflexões e apontamentos de caráter geral sobre a natureza, a vida humana, os deuses e diferentes formas de conhecimento, histórico, linguístico, técnico, etc., em performances realizadas durante festividades cívico-religiosas e outras celebrações menores, como banquetes. É uma definição muito abrangente. Eu não vou entrar aqui no que podem ser os conceitos de fórmulas, essas estruturas frasais básicas, que normalmente têm seus lugares específicos dentro de um verso, símiles, que são essas metáforas ou comparações a partir de elementos, digamos, conhecidos ou conhecíveis da perspectiva de um campesino. Então, enfim, são comparações com animais, comparações com elementos da natureza, cenas típicas, são as descrições de ações segundo uma determinada ordem. Então, cena típica de banho, cena típica de combate, cena típica de recepção de hóspede. Enfim, tudo isso é compartilhado dentro dessa tradição isamétrica arcaica, mas o que me interessa é que, quando nós elegemos Homero como o grande representante da filologia, a gente abre mão de muita coisa que se encontra em Hesíodo e que nos permitiria compreender melhor o que são, digamos, o que são essas canções no período arcaico. Por isso que eu digo, não apenas Homero, mas também Hesíodo, aí sempre entre aspas, porque não são pessoas biográficas, são corpora, né, poéticos, fazem parte dessa tradição, além de poemas, a princípio, não atribuíveis a nenhum dos dois, como os que eu já citei. E o que a gente tem que ter em mente quando a gente retorna a essa pretensa origem antiga da filologia é a importância da oralidade dessa poesia. Oralidade essa encarnada nas musas. Quando nós lemos Homero, quando nós lemos Hesíodo hoje, a gente tende a achar que o trabalho com a escrita é muito importante. Afinal, como é que alguém teria decorado 15 mil versos, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é que esse arcabouço poético enorme, ele circulava oralmente nessa sociedade e ele veio a ser colocado por escrito posteriormente, pouco a pouco. O processo ele é complicado, a gente pode debater sobre isso depois, mas, a princípio, todo esse material circulava oralmente. E dentro dessa tradição, é óbvio que entidades como as musas eram fundamentais. O lugar tradicional para a gente começar a pensar as musas é o proêmio da Teogonia, em que a gente tem esse trecho interessante, onde a persona poética de Hesíodo se diz ter pastoreado ovelhas perto do Monte Hélico e subitamente ter sido interpelado por essas musas com as seguintes palavras no discurso direto. Pastores agrestes, vis vergonhas, ventres só, sabemos dizer muitas mentiras semelhantes aos fatos, sabemos se queremos proclamar verdades. Isso é muito interessante porque as musas são portadoras de verdade quando elas querem, mas ao mesmo tempo elas dizem saber contar muitos pseudia, muitas mentiras, muitos enganos, semelhantes aos fatos. Então são mentiras, né, são enganos cuja aparência de alguma forma as torna verossímeis. E isso é muito interessante, porque se eu fosse escrever uma história dos estudos clássicos, eu veria aqui, talvez, um elemento filológico muito mais contundente do que a gente encontra em qualquer outra passagem de Homero, tá? Ou atribuída a Homero, porque aqui nós temos uma espécie de dúvida filológica fundamental sobre a veracidade, se quiserem, do discurso, a veracidade das palavras, ou seja, a dubiedade da qual todo filólogo tem que partir quando defrontado com o texto. Então, enfim, só para tentar situar o que seria o meu esforço de trazer Hesíodo para esse debate,
Obviamente, a gente poderia fazer o mesmo com o corpus de Safo, com o corpus de Alceu, de Alckmin, de Arquíloco, porque, a meu ver, todos eles fazem parte dessa cultura da canção na antiguidade. Por uma questão de tempo, eu vou me limitar aqui ao que Hesíodo teria a, digamos, incorporar a esse debate. E essa reflexão sobre as musas que eu proponho aqui, ela parte muito do proêmio da Teogonia, um trecho de 115 versos no início desse poema mais longo, porque lá a importância das musas é fundamental. Como substantivo comum, musa significa palavra cantada, palavra ritmada, ou seja, é a canção. Se quiserem guardar aí o étimo em português, música, é a dimensão musical da linguagem. Então, uma palavra oral, calcada no metro e no ritmo, e por isso preservada do esquecimento, posto que apoiada em artifícios mnemotécnicos, tá? Ou mnemônicos. Em termos religiosos, como isso é tratado lá na Teogonia? As musas aparecem divinizadas como filhas da mnemosyne, ou seja, da própria memória. Elas são palavras portadoras de memória e, por meio do canto, elas conseguem transmitir isso de geração em geração naqueles que reivindicam o seu poder, quais sejam os cantores. Vejam como essa ideia é preservada em português, porque museu é um substantivo que remete em português a um lugar de preservação da memória e deriva da palavra grega antiga para se referir ao templo das musas, o museion. Mas, ao mesmo tempo, as musas e a sua memória não são desorganizadas, não são sem limites, pois elas são também, as musas, filhas do astuto Zeus. E, nesse sentido, a memória das musas pode ser compreendida como uma espécie de disposição bem planejada dos materiais reunidos pela força da memória, dispostos aí numa espécie de mosaico. Então, vejam que eu proponho aqui uma série de derivações etimológicas para ajudar a compreender o que é, ou quais são as implicações das musas dentro dessa tradição oral, que tem a ver com memória, com palavra cantada, com arranjo. Tudo isso aparece tematizado explicitamente na Teogonia, embora, a meu ver, ajude a compreender mesmo o que está presente em Homero, tá? Na Ilíada, na Odisseia. A oralidade da cultura helênica dos períodos arcaico e clássico, a meu ver, precisa ser entendida à luz dessas questões. Os poemas atribuídos a Homero e Hesíodo, mas também os jambos, as elegias e os poemas mélicos, como os de Arquíloco, Safo e Solon, por exemplo, eram originalmente canções entoadas em ocasiões públicas ou privadas de performance, como durante festivais e banquetes, veiculando os valores de grupos sociais hegemônicos no interior de certas comunidades. Não é de se espantar, portanto, que dentro dessa cultura da canção as musas fossem divindades, figuras tão importantes, e aparecessem em muitos momentos fundamentais do corpus dedicado a, digamos, a cantar os feitos do passado, a cantar as pessoas de renome, como a gente encontra nos poemas atribuídos a Homero e Hesíodo. Eu traria, a princípio, a invocação às musas aqui no início do catálogo das naus, mas eu vou ler só o início dessa passagem. Vejam lá o que o narrador, nesse momento complicado, que é a evocação de muitos nomes próprios, muitos números, e que por isso precisa da memória para conseguir reivindicar a verdade daquilo que fala, vejam como ele abre esse catálogo. Dizei-me agora, musas, que Olimpo habitais, pois sois deusas, estáis sempre presentes e sabeis tudo, enquanto nós ouvimos apenas a fama e nada sabemos. Tem uma contraposição de um nós humano, de conhecimento muito limitado, porque se restringe ao ouvido, e o ouvido é falho da perspectiva da cultura grega antiga, enquanto as musas estão sempre presentes e, por serem filhas de memória, conseguem manter a lembrança daquilo que presenciaram e, por isso, tudo sabem. A cultura grega antiga trabalha com a ideia de que aquele que viu é aquele que sabe, né? Isso aparece em algumas noções que daria para explorar aqui a partir da língua grega, mas que não nos convém entrar em detalhes, mas para vocês terem uma ideia, o cantor canta o que a musa conta e a musa conta aquilo que viu, aquilo que sabe por ter visto. É nesse sentido que o cantor do período arcaico
depende dessa inspiração pelas musas para conseguir entoar um canto cuja verdade depende do poder de rememoração característico dessas divindades. Ainda que ele apareça como tendo uma técnica própria, todo cantor dessa tradição de canções do período arcaico reivindica o poder das musas para que o seu canto seja dotado de verdade. Então, isso tudo é muito interessante, porque as musas fazem, então, um papel de caução da verdade, e, ao mesmo tempo, esses cantores frequentemente têm que flertar o risco de falha da voz e falha da memória. Isso aparece naquele trecho, eu não li, mas aparece quando o narrador comenta: a multidão eu não poderia contar ou nomear, nem que tivesse 10 línguas e 10 bocas, uma voz inquebrável e um coração de bronze, a menos que vós, musas olímpicas, de Zeus porta e escudo filhas, rememorasseis quantos vieram aí. Vejam, o risco de perda da voz e perda da memória aparece aí aludido. As musas estão, portanto, sempre presentes, elas são dotadas de memória e, por isso, capazes de transmitir o conhecimento. Isso é tematizado nesse verso, isso nos fica muito claro a partir de uma leitura prévia de Hesíodo, e, a meu ver, as várias histórias dos estudos clássicos se privam de trazer esse tipo de elemento à tona quando privilegiam estritamente Homero. Tá? Para problematizar um pouco ainda o que são essas mentiras, né, que as musas contam, e eu já estou me encaminhando para o final da minha apresentação, a gente poderia refletir sobre o que alguns intérpretes modernos têm dito, né, que essa alusão ali naquela fala das musas seria uma espécie de origem da ficção, porque se as musas reivindicam saber dizer verdades quando querem, mas também mentiras semelhantes aos fatos, é como se elas estivessem dizendo: olha, não dá para confiar naquilo que eu digo. Mas, a meu ver, essa é uma leitura equivocada dessa passagem, porque se a gente leva em conta o que está dito logo na sequência, e mesmo antes, as musas, tal como são descritas e aparecem no discurso de Hesíodo, em nenhum momento colocam em questão a própria veracidade do que está nos poemas hesiódicos. Muito antes, pelo contrário, elas parecem contrapor o que é a verdade de Hesíodo a outros pretensos defensores de verdades em nome das musas. Então, é a defesa de, digamos, uma verdade em detrimento de outras. Eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui, mas vejam o que as musas dizem, tá? Na sequência dessa passagem, para ficar claro que, em momento algum, há um questionamento real da veracidade, da veridicção do narrador responsável pela teogonia. Assim falaram as filhas palavra ajustada do grande Zeus, e me deram o cetro, galho vicejante de louro, após o colher, admirável, e sopraram-me voz inspirada para eu glorificar o que será e o que antes foi, pedindo que cantasse a raça dos ditosos que são sempre, e elas mesmas primeiro e por último sempre cantassem. Veja, as musas são palavra ajustada, né, elas são capazes de articular um discurso convincente por conta disso, um discurso que é dotado de autoridade, o cetro é a representação da autoridade desse discurso aí, para que esse cantor seja capaz de glorificar o que será e o que antes foi, cantando a raça dos ditosos que são sempre. E aqui, esse vocabulário todo é muito interessante, porque ele parece estar na base do que será um desenvolvimento da ontologia, tal como proposta no poema de Parmênides, por exemplo. Vejam lá, no grego, a gente tem o uso de particípios, às vezes presente, às vezes futuro, do verbo eimi, que nos dá, enfim, em derivações aí até o português, a noção de ontologia, né? O estudo do ente, o estudo do ser, o estudo do que é. E isso está, de alguma forma, sugerido aqui, né? Glorificar o que será e o que antes foi. Ta tessomena proteonta, né? O que será e o que antes é, o que antes. Então, o cantor fala de tudo aquilo que foi, que é e que será. Isso fica sugerido aí por Hesíodo, mais uma vez, de forma mais clara do que em Homero. Essa fórmula aparece nos poemas homéricos, lá no canto 1, verso 70,
mas não aplicada ao que é o esforço do próprio poeta, tal como aparece aqui. Porque nessa passagem fica claro que as musas capazes de palavras ajustadas inspiram uma voz divina no cantor e lhe oferecem a autoridade necessária para cantar sobre as coisas que serão e que antes foram, tecendo o hino para as raças dos deuses que são sempre. Então vejam aí preocupações com o que é da ordem do ser. A gente poderia, inclusive, pensando ali no que são as mentiras semelhantes aos fatos, imaginar uma contraposição do ser ao parecer, que é bastante fundamental para pensar o esforço da filologia. Então, veja, tudo isso fica fora de uma história dos estudos clássicos quando se privilegia Homero em detrimento de Hesíodo. Enfim, eu não vou problematizar o que seria essa possível ontologia ou essa possível epistemologia já, enfim, nessas canções do período arcaico, mas vou voltar aqui para o início da apresentação, caminhando de fato para a conclusão da proposta, que é essa pergunta: Homero seria então fundador da filologia? Faria sentido? O que todos esses materiais antigos, a meu ver, sugerem é que as ideias delineadas durante a antiguidade sobre Homero, Hesíodo e os poemas atribuídos a esses nomes eram muito mais multiformes do que uma certa vulgata moderna gostaria de sugerir. Ao mesmo tempo, apesar de certas diferenças, Hesíodo e Homero, sempre entre aspas, podiam aparecer em certos contextos ao lado um do outro. Então, o que eu tento entender é que deixar um de lado e escolher um como central faz parte de uma construção ideológica que responde aos interesses de diferentes momentos históricos. Tá? A minha pesquisa de doutorado vai, inclusive, fazer entradas em alguns desses contextos, como Atenas do período clássico, a Alexandria do período helenístico. Na modernidade, eu entro um pouco no contexto alemão e no contexto dos Estados Unidos, tentando entender por que Homero é tão central para essas discussões sobre literatura, arte, filologia, estudos clássicos e tantos outros campos. Mas, a meu ver, essas histórias, elas têm uma ênfase, elas trabalham com um cânone, e quando a gente entende que a história do campo talvez se resuma a uma história dos seus cânones, torna-se possível sugerir que tão constitutivos para essa história quanto os seus cânones seriam também os seus apagamentos, ou seja, aquilo que fica de fora da centralidade a partir da qual elas abordam seus objetos principais. Porque se essa é uma história homerocêntrica, ela é escrita em detrimento de quais outros cancioneiros? Eu sugeri Hesíodo, sugeri muito por alto Safo, Solon, Arquíloco. Né? O que é deixado à sombra quando a gente elege um centro como, de fato, o único, a partir do qual entender essa pletora de desenvolvimentos? Se essa é uma história atenocêntrica, escrita da perspectiva de Atenas, isso se dá em detrimento de quais outras regiões da cultura helênica? E, finalmente, se essa é uma cultura helenocêntrica, eu não desenvolvi isso aqui hoje, mas isso aparece na tese, essa história é escrita em detrimento de quais outras culturas? Minha alusão aqui não é nem a Roma diretamente, é a Roma também, mas é, sobretudo, a cultura egípcia, a cultura fenícia, a cultura hebraica. A gente poderia pensar em outras, tá? Cultura suméria, assírio-babilônica, tudo isso que vai deixado de fora da ideia de estudos clássicos constituída em torno de um centro que é Homero, de um centro que é Atenas, de um centro que é a cultura helênica, em detrimento de todo o resto. Em larga medida, Roma entra, né, dentro dessas histórias dos estudos clássicos como a responsável por transmitir o espírito grego, mas isso, inclusive, em detrimento da sua individualidade enquanto cultura. Frequentemente, a gente encontra uma espécie de julgamento muito negativo da cultura romana no que ela se manifesta. Ela é valorizada no que ela transmite dos gregos. Então, vejam, são centros a partir dos quais essas histórias são escritas, e, a meu ver, é importante a gente trazer as margens, tá? Aquilo que fica de fora dessa perspectiva hegemônica adotada dentro dessas narrativas. Então, é por isso que eu defendo, esse é o subtítulo da minha tese, por uma outra história dos estudos clássicos, que, com vistas a uma tomada de consciência sobre a situação dos estudos clássicos no Brasil contemporâneo, vocês vejam que eu faço um salto para o que é o meu próprio contexto, é fundamental que nós tenhamos aqui uma história dos estudos clássicos no Brasil, então, uma história voltada para a prática desse campo no nosso país, especificamente. A gente tem alguns esforços nesse sentido.
Não vou ter tempo de entrar aqui, mas a gente pode conversar sobre eles depois, e todos estão na bibliografia que eu separei para vocês, caso haja alguém interessado, mas também uma história brasileira dos estudos clássicos, ou seja, um esforço brasileiro de escrever a história desse campo desde a antiguidade, se quiserem, mas, sobretudo, no que são os seus desdobramentos modernos, para que a gente compreenda o que são esses centros, essas propostas de centralidade, para que tudo aquilo que fique à margem possa ser iluminado e trazido e valorizado a partir daquilo que oferece de interessante, de instigante, e que até hoje não teve o seu devido reconhecimento. Então, eu agradeço, peço desculpas por talvez ter me prolongado um pouquinho, e mostro aí muito rapidamente a bibliografia em que eu me baseei para a apresentação. Obrigado. Nós agradecemos a participação de Rafael, muito obrigada. Nós temos aqui, parabéns pela pertinente e instigante fala, professor Rafael. Essa fala é do Erimar Cruz. Excelente fala, como sempre. Parabéns, professor Rafael, ótima explanação e excelente tese. Maravilha. Temos perguntas também, Rafael. Olha só, o Adílio Souza, ele diz assim, ó, quando se observa atentamente os textos da Ilíada e Odisseia, temos, segundo a literatura especializada, uma diferença de tons da própria narrativa. Nesse sentido, o que nos permite dizer que se trata de obras de mesma autoria? Essa é uma pergunta muito pertinente, do Adílio, porque, de fato, estudos de estilo, inclusive, sugeririam uma diferença de datação desses poemas. Diferença que tem, sobretudo, relação com o momento em que eles teriam sido colocados por escrito, vindos dessa tradição oral. Então, eu, como vocês devem ter percebido, discordo radicalmente da ideia de um Homero, seja autor da Ilíada, seja da Odisseia. Eu trabalho com a ideia de que Homero é o nome que se deu a um processo de textualização desse material e de gradual canonização desse material. Então, assim, eu me afinaria com isso que diz o Adílio. Para mim, não há um autor único de Ilíada e Odisseia, mas essa é uma construção histórica importante, porque Homero, a princípio, era o nome dado digamos, ao responsável, por assim dizer, pelas canções arcaicas reconhecidas como épicas, enfim, que empregavam o exâmetro datílico, e como eu sugeri, isso podia incluir, muito além da Ilíada e da Odisseia, outros poemas, muitos outros poemas, embora, curiosamente, não os poemas hesiódicos. Então, já parece haver, desde lá 550, antes da Era Comum, uma contraposição entre o corpus homérico e o corpus hesiódico. Eu trabalho com isso na tese, para mim essa contraposição ela é importante, mas justamente, Homero, a princípio, parece ser o nome dado ao esforço de textualização de materiais cantados no âmbito de grandes festivais públicos. Isso é uma tese, enfim, pessoal, eu tenho desenvolvido isso. Não é nada simples o tema, mas, a meu ver, o esforço de colocar por escrito essas canções tem a ver com a institucionalização de festivais públicos em que elas seriam apresentadas. Enfim, a gente poderia discutir sobre isso longamente, tá? As performances rapsódicas, por que se apoiar em escrita, em que momento, mas, para dar uma indicação rápida, eu tendo a seguir muito bem os trabalhos do Gregory Nagy, que tem, assim, de fato, muitos trabalhos sobre o tema, nos esquemas que ele propõe. Eu não acompanho o Nagy em todos os detalhes, mas eu acho que os esquemas que ele propõe para a gente compreender de que forma surgiu a figura de Homero, de que forma foram colocados por escritos esses poemas, porque esse é um dado, né? Se essa tradição é oral, por um lado, como eu tentei demonstrar, ela só nos chega porque foi colocada por escrito. Então, a pergunta que fica necessariamente é, quando ela foi colocada por escrito? Eu trabalho com a ideia de que ali entre 550 e 500, em Atenas, na Atenas dos tiranos, Pisístrato e seus filhos, por uma demanda relacionada à importância desses festivais públicos,
e das performances rapsódicas nesses festivais públicos, houve o contexto, digamos, básico para que essa textualização acontecesse. Mas obrigado pela pergunta, Adílio, muito pertinente. Rafael, temos ainda uma outra pergunta que diz assim, ó, em se tratando de história dos estudos clássicos do Brasil, qual autor você considera como sendo mais relevante até agora? Essa pergunta é muito boa, obrigado, Edu das Três Vias. Tem alguns trabalhos, eu acho que o Eduardo Tufani tem feito, talvez, o trabalho mais sólido nesse sentido. Inclusive, na edição da revista Em Tese, que a gente vai publicar agora nesse mês de novembro, tem um artigo dele de 30 páginas de Word sobre o que ele lá entende como o histórico dos cursos de letras clássicas no Brasil. E ele faz um levantamento que é assustador, assim, em termos de minúcia, né? Vai a datas, atas, enfim, instituições que às vezes não são mais reconhecidas hoje, mas ele faz um levantamento muito importante para a história das letras clássicas e, por conseguinte, das clássicas no Brasil, que eu indico. A gente tem a história, um artigo, né, de 20 páginas, escrito pelo professor Jacinto Lins Brandão, tem um da professora Zélia Almeida Cardoso. Todos esses materiais, salvo engano, eu disponibilizei nessa pasta no Google Drive. Eu vou colocar o endereço aqui no chat assim que a gente terminar as perguntas, mas seriam referências básicas. Embora, veja, são esforços muito pontuais. A gente ainda não tem nenhuma tese, por exemplo, nem mesmo uma dissertação de mestrado dedicada estritamente à história dos estudos clássicos que eu conheça. Tem, por exemplo, aquela passagem lá da tese do professor José Amarante, né, professor na Federal da Bahia, em que ele vai estudar os vários manuais de ensino do latim. A gente tem estudos sobre a história da tradução clássica no Brasil, da Adriane da Silva Duarte, da Thaís Fernandes, do próprio Eduardo Tufani. Enfim, eu acho que esses nomes te dão aí um norte, tá? Ou balizas a partir das quais começar a pesquisa, embora, a meu ver, ainda não haja um trabalho de fôlego dedicado, de fato, à história dos estudos clássicos no Brasil. Temos mais um comentário do Adílio. Ele diz assim, todo esse mistério sobre a figura de Homero é muito instigante. A questão ainda permanece em aberta e isso motiva muitos estudos. Parabéns por sua tese. Temos ainda mais uma pergunta para fechar. Essa pergunta é da Ayla. Ela diz assim, ó, só um momentinho. Ó, do ponto de vista histórico, a Ilíada é um poema muito mais antigo. A Odisseia reflete um estágio muito posterior da história da cultura. A fonte principal para chegar à solução desse problema são os próprios poemas. Apesar de toda a perspicácia consagrada a esse assunto, reina, quanto a ele, a maior insegurança. É uma frase do Jaeger, 1986. Você poderia comentar essa citação? Eu concordo com a ideia de que a tentativa de datação dos poemas precisa partir dos poemas, a meu ver isso é interessante, e o comentário do Adílio, inclusive, ajuda a situar um pouco a questão que é essa de um mistério em torno da figura de Homero. De fato, desde a antiguidade há muito debate sobre essa figura, e não é à toa que foram escritas tantas biografias de Homero na antiguidade. Eu não sei se vocês sabem disso, mas se vocês forem correr atrás, há, por exemplo, o Certame entre Homero e Hesíodo, que é um texto biográfico, né? Biográfico no sentido da antiguidade, não no sentido moderno. Há muitas vidas de Homero, tá? Cerca de 10 ou 11 vidas de Homero. Isso chega até um comentador bizantino chamado Eustácio, que escreve lá, enfim, o início dos seus comentários, salvo engano, a Odisseia, uma vida de Homero também. Enfim, esse mistério todo, eu concordo com a Adílio, ajuda a colocar fogo assim, né, na discussão, e é muito bom para motivá-la. Sobre a citação do Jäger, eu não sei se eu peguei bem, mas me parece que é difícil determinar definitivamente a data desses poemas,
porque estudos de estilometria, por exemplo, como os do Ianco, sugeriram que a Ilíada foi escrita cerca de 15, 20 anos antes da Odisseia, embora justamente foi escrita, né, cerca de 15 ou 20 anos, enfim, de diferença, mas a tradição da qual elas bebem é basicamente a mesma, que é basicamente a mesma que está em Hesíodo, que é basicamente a mesma que está nos ciclos troiano, tebano, e que é muito difícil dizer ser de uma época muito posterior, porque são mitos que estão em diálogo, que não necessariamente são coerentes uns com os outros, mas que fazem parte de um arcabouço comum dessa cultura da canção, que eu tentei explorar, né, durante a apresentação, mas que, a meu ver, a tentativa de datar uma em detrimento da outra, como mais antiga, mais nova, enfim, sempre vai depender do critério adotado pelo estudioso, e, nesse sentido, vai ser sempre arbitrário. Então, eu sou muito temeroso com relação a essa ideia, Homero é o primeiro de todos, né? Enfim, e partir daí para analisar todo o resto. Porque quando a gente parte da ideia de uma precedência de um em detrimento de outros, a nossa análise já é viciada por esse viés. A meu ver, quando a gente mantém abertas as possibilidades de interpretação, nós ganhamos muito, porque nós não nos limitamos ao que pode ter sido uma forma de desenvolvimento da história, que não é necessariamente a certa, tá? Porque, por exemplo, a Ilíada ter sido colocada por escrito antes da Odisseia não necessariamente quer dizer que os elementos que estão na Ilíada são anteriores aos elementos que estão na Odisseia. Pensem no que são, por exemplo, as aventuras de Odisseu, tá? Entre os cantos 9 a 12, tal como relatados por ele na Odisseia. Eles têm muitos elementos do que a gente chama de Märchen, né? de contos de fadas, né? De contos populares, que são, na maioria hegemônica das culturas, tradições muito antigas. Então, ao contrário do que alguns comentadores da antiguidade sugerem, que, enfim, ali seria já um Homero velho, né, que gosta de contar histórias, aqueles trechos podem fazer referência, podem remontar a histórias muito, muito antigas da cultura helênica, às vezes recuando um milênio, né, voltando lá na Idade do Bronze, por exemplo. Então, é por isso que, sabe, partir de uma datação que é fictícia, no final das contas, para avaliar o que veio antes e o que veio depois, a meu ver, é problemático. A gente tem que trabalhar com a hipótese de que esse material circulou em diferentes contextos. Obviamente, não é também um oba-oba, mas partindo de determinadas balizas históricas, tentar compreender o diálogo estabelecido entre esses materiais, tá? É uma forma mais interessante de lidar com isso. Mas obrigado pela pergunta. A pergunta ela é complicada mesmo. Nós aqui agradecemos, professor Rafael, já chamando de professor, né? Todo mundo chamando de professor. Muito bom. Nós agradecemos a participação no Letras em Foco 2021, parabéns pela pesquisa e até o próximo encontro. Agora, vamos à segunda palestra da tarde, com a participação agora do Tiago Pereira Rodrigues, ele que é graduado em licenciatura plena em Letras, Português e Inglês, da Universidade Federal de São Carlos, é mestre em Linguística e Língua Portuguesa na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, atualmente é doutorando em Linguística na Universidade de São Carlos, e também integra o grupo de pesquisa Fala, a Fonética dos Gestos, a Prosódia, coordenado pelo professor doutor Pablo Arantes. Seus interesses de pesquisa envolvem fonética e fonologia, sociolinguística, variacionista e sociofonética. Tiago, seja bem-vindo ao Letras em Foco 2021. A fala é sua e boa apresentação. Muito obrigado, Valderiza. Eu queria começar agradecendo o Greenplexa pela oportunidade de participar como palestrante desse evento. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, o título da minha apresentação é Sociofonética, Variação Socialmente Estruturada da Fala. Nessa apresentação, eu vou fazer mais uma breve introdução sobre o campo da sociofonética. Então, eu começo definindo sociofonética.
Então, de acordo com Fowlkes e Scobie-Watt, nesse trabalho aqui sobre sociofonética, eles consideram que a sociofonética é um campo de investigação linguística que envolve a integração dos pressupostos e técnicas da fonética e da sociolinguística. Basicamente, a sociofonética, então, ela é uma área que reúne a fonética e a sociolinguística. Aí agora eu trago alguns pressupostos básicos da sociolinguística de língua laboviana, que são bastante relevantes para a sociofonética. Então, o primeiro pressuposto é o de que a língua, cultura e sociedade estão intrinsecamente relacionadas. E nesse sentido, tendo em vista que a sociedade é bastante heterogênea em termos culturais e ideológicos, e tendo em vista que ela sofre várias modificações ao longo do tempo, a língua, por consequência, vai refletir, vai espelhar as mudanças e a diversidade que existe na sociedade. Relacionado a isso, temos o pressuposto de que toda e qualquer língua natural é suscetível à variação e à mudança, então a variação e a mudança são características inerentes a toda e qualquer língua natural. E mesmo variando e mudando, a língua não é caótica, pois a variação e a mudança também não acontecem ao acaso, elas são reguladas por fatores tanto intralinguísticos quanto extralinguísticos. Agora, caminhando um pouco mais, agora indo mais para a sociofonética, eu trago dois pressupostos apresentados por esse autor, Eric Thomas, nesse trabalho sobre introdução sociofonética de 2011. E ele afirma que a língua é inerentemente instável. O que significa que a língua é dinâmica e que, por isso, ela sempre está variando e mudando. E relacionado a isso, ele afirma que o falante ajusta sua fala conforme as situações sociais em que ele se encontra. Nesse caso, o autor, essa questão de situação social tem bastante relação com estilo de fala que a gente vê em sociolinguística. No caso de sociolinguística, especialmente de linha laboviana, quando se fala em situação de fala, em estilo de fala, considera-se bastante o monitoramento da fala. Aqui, situação social é um pouco mais ampla, não considera tanto o monitoramento da fala, como também outras questões que estão inseridas nas situações sociais de fala, como o tema, e que influenciam na fala, que, por exemplo, são o tema do que é falado na situação e o interlocutor. E também, com relação a esse pressuposto de que o falante ajusta sua fala conforme as situações sociais, não existe falante de estilo único, no sentido de que o próprio falante, em diferentes situações, utiliza variantes linguísticas diferentes. Então, o mesmo falante, ele apresenta variação que na sociofonética é chamada de intrafalante. E aqui eu trago um outro pressuposto que, na minha opinião, é bastante importante para a sociofonética. Esse pressuposto é apresentado por Fowlkes e Scobie nesse trabalho sobre sociofonética. E esses autores afirmam que a fala varia de maneira sistemática em função de uma gama muito ampla de fatores indexicais. Então, entendendo esse pressuposto, né? A fala apresenta variação. Essa variação também não é caótica, não acontece ao acaso, mas ela é regulada
por uma gama muito ampla de fatores que esses autores chamam de indexicais. Fatores indexicais, segundo esses autores, na perspectiva desses autores, são fatores extralinguísticos, que engloba tanto fatores sociais clássicos da sociolinguística, como sexo, gênero, idade, escolaridade, fatores de classe social também, região geográfica, mas também esses autores mencionam outros fatores extralinguísticos ou indexicais, como estados emocionais e intenções pragmáticas, que também influenciam na fala. E falando em variação na fala, podemos nos perguntar, o que varia na fala? Né? Em um primeiro momento, podemos afirmar que o que varia na fala são consoantes e vogais. E aqui eu trouxe alguns exemplos de variação. Então, nesse primeiro exemplo aqui, com relação a letra L, da vogal sol, nós podemos ver no português brasileiro a alternância, a variação entre a semivogal U, a lateral velarizada e o R retroflexo. Então, no caso de sol, temos variação no Brasil, no português brasileiro especificamente, entre pronúncias como sol, sol e sor. Com relação ao L de planta, também temos variação entre a lateral e o R-tep. Então, temos variação de pronúncia entre planta e pranta. Com relação ao R em final de palavra e de sílaba também, como em mar, temos bastante variação, né? E aqui alguns exemplos que eu trago são de alternância entre o TEP, como em mar, o retroflexo, como em mar, a fricativa velar, como em mar, e a fricativa glotal, como em mar. E com relação às vogais, eu trago 2 exemplos aqui de vogais médias que ocorrem em posição pós-tônica medial ou não final, que ocorrem em palavras proparoxítonas imediatamente após a sílaba tônica. Então, no caso, as vogais que eu estou focando aqui são o E da palavra cérebro, o segundo E da palavra cérebro e o segundo O da palavra abóbora. Com relação a cérebro, nós vemos no português brasileiro variação entre a vogal E, a vogal I, a vogal E e apagamento da vogal. Com relação à abóbora, a vogal O da abóbora, vemos variação entre a vogal O, a vogal U, a vogal O e também o apagamento. Então, nesses 2 casos, teríamos variações de pronúncia como cérebro, cérebro, cérebro e cérebro. E também abóbora, 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 abóbora. Esse é mais difícil, não é da minha variedade, abóbora. Né? No caso dessas 2 vogais, do E e do O, elas são mais comuns, de acordo com as pesquisas, né? Em variedades do Nordeste. Em sociofonética, além das variações que podemos encontrar envolvendo consoantes e vogais, também a sociofonética ela lida muito com o detalhe fonético. Então, ela olha para, além dela olhar para a variação entre vogais e consoantes, ela olha para parâmetros fonético-acústicos. Esses parâmetros, eles estão envolvidos em variação, mais especificamente, os valores desses parâmetros fonético-acústicos, eles apresentam grande variabilidade e eles têm relação com os fatores indexicais. Aqui eu trago parâmetros fonético-acústicos que são bastante encontrados em pesquisas tanto de fonética quanto de sociofonética, que são a frequência fundamental, que é medida normalmente em hertz, a intensidade e a ênfase espectral, que normalmente são medidos em decibéis,
a duração, normalmente medida em milissegundos, e formantes em hertz, medida em hertz. No caso, esses parâmetros fonético-acústicos, eles são... É possível medir valores de parâmetros fonético-acústicos de vogais e de consoantes. Então, a sociofonética, como ela meio que... ela tem um olhar de microscópio. Além de olhar para os segmentos, ela aumenta a visão de microscópio e observa esses parâmetros, esses valores de parâmetros fonético-acústicos desses segmentos. E aqui eu trago um gráfico elaborado por Meirelles e autores nesse trabalho sobre vogais médias bretônicas faladas na cidade de Montanha, no Espírito Santo. Esse gráfico mostra um exemplo de análise sociofonética, né? No caso esses autores, eles fizeram análises de vogais em posição pré-tônica, como nas palavras peteca, colado e moqueca. Então, eles observam que existe variação entre a vogal E e E na palavra peteca. Então, tem variação entre as pronúncias peteca e peteca. Também verificam variação entre O e O como colado e colado, e entre O e U como moqueca e muqueca. Então, esse gráfico é um gráfico de espaço vocálico que relaciona o primeiro e o segundo formante, lembrando que o primeiro formante, o F1, tem relação com a altura da língua. Quanto menor o valor de F1, maior é a altura da língua. E o F2 tem relação com o movimento horizontal da língua. Então, quanto maior for o valor de F2, mais anterior, mais para frente estará a língua. E esses autores, eles fizeram esse gráfico com base em médias de cada uma dessas vogais, de médias de formantes de F1 e de F2, de cada uma dessas vogais, em cada uma dessas 3 variedades: a variedade do Rio de Janeiro, de Vitória no Espírito Santo, de Montanha no Espírito Santo e de Salvador. Então, eu não vou me deter muito a esse gráfico, mas para dar só um exemplo. O que podemos observar, nesse gráfico, né, como exemplo de o que uma pesquisa em sociofonética pode observar. Então, por exemplo, aqui temos a vogal E, que é de Montanha. Então, nesse gráfico, podemos ver que a vogal E ela tende a ser mais anterior em relação às demais vogais Es das outras variedades. Então, o E está mais anterior aqui, o E de Salvador está mais posterior em relação ao E e está mais alto em relação ao E. No caso, em relação ao E de Montanha. No caso do E de Vitória, ele em média, né, com relação ao primeiro formante e ao segundo formante, ele é mais baixo em relação ao Você vai E estar do Rio mexendo de Janeiro. sozinho. Alguém está com o microfone ligado. Então, a vogal E de Vitória, ela tende a ser mais baixa em relação à vogal E do Rio de Janeiro e a vogal E falada em Salvador. Aqui eu trago um outro exemplo de análise sociofonética feita com vogais em posição tônica, como nas palavras tomate e minuto. Essa tabela foi feita
por Miranda e autores nesse trabalho sobre a variação estilística em diferentes situações de leitura na variedade capixaba. Esses autores analisaram a fala de duas cidades do Espírito Santo, que são Vitória e Vila Velha. Então, eles analisaram as vogais tônicas, como nas palavras tomate e minuto, e eles fizeram 2 experimentos. Um experimento foi a leitura de texto. O texto lido foi a fábula da cigarra e da formiga, e o outro foi leitura de frase veículo, que é bastante comum em pesquisas fonéticas, que é o famoso digo, mais a palavra alvo, e baixinho. Eles fizeram análise estatística, no caso foi o teste T. Eles adotaram como alvo o valor 0,05, e com base nos resultados eles fizeram gráficos desse tipo. Eles analisaram o primeiro formante, o segundo formante, a duração e a ênfase espectral dessas 7 vogais. E aí vamos entender essa tabela, né? Onde tem igual, significa que o resultado dos testes estatísticos foi igual a 0,05 ou maior a esse número. E, nesse caso, os autores decidiram descartar a hipótese de que existe diferença envolvendo os parâmetros acústicos entre entre a leitura de frase e a leitura do texto. Onde não tem igual, que é onde tem onde tem F maior que T ou F menor que T, o resultado dos testes estatísticos foi menor que 0,05. E, nesse caso, os pesquisadores, decidiram manter a hipótese de que existe diferença envolvendo os parâmetros acústicos entre a leitura da frase e a leitura do texto. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, com relação à vogal E, né? Que está com um símbolo igual. Nesse caso, os autores consideraram que não existe, com relação vamos ver com relação à duração, que é mais fácil que vai ser mais fácil de entender. Com relação à vogal O e a duração, com relação à duração da vogal E, os autores consideraram, com base no resultado do teste estatístico, que não existe diferença significativa de duração da vogal E entre a leitura de frase e a leitura de texto. Com relação à vogal... e outra coisa com relação ao maior e ao menor, né? No caso em que parece F maior que T, significa que a média do valor, que a média foi maior na leitura da frase em relação à leitura do texto. Então, por exemplo, com relação à vogal, ao primeiro formante da vogal I. Os autores observaram, eles mantiveram a hipótese, mais especificamente, de que a vogal I, na leitura de frase, tende a ter um F1 maior na leitura de frase em relação à leitura de texto. Aqui com relação ao menor, né, e a duração. Na vogal E. A vogal E aqui, a duração da vogal E aqui tende a ser
menor na leitura de frase em relação à leitura de texto, ou seja, nesse caso a vogal I em posição tônica, na variedade capixaba, ela tende a ser mais curta na leitura de frase do que na leitura de texto. Com relação à metodologia, como a sociofonética envolve as áreas de sociolinguística e fonética, e como em vários aspectos essas duas áreas apresentam diferenças na metodologia, o pesquisador, na hora de fazer uma pesquisa em sociofonética, precisa prestar atenção em vários aspectos. E aqui eu trouxe alguns. Então, em pesquisas em sociolinguística, é muito comum o uso de amostras de fala heterogêneas. Em pesquisas em fonética, é mais comum o uso de amostras de fala homogêneas. No caso de sociofonética, como ela costuma lidar, como ela lida, na verdade, né, com variáveis sociais, com fatores sociais que influenciam a fala, evidentemente, recomenda-se o uso de amostras de fala heterogêneas. Muitas vezes, em pesquisas em sociolinguística, para identificar consoantes e vogais, faz-se uso apenas de análise oitiva, ou seja, o pesquisador ele se baseia apenas na percepção auditiva para identificar as vogais. Existe crítica com relação a isso, porque muitas vezes a nossa percepção sofre várias influências, a nossa própria percepção pode nos enganar com relação à fala. Então, em pesquisas em linguística, em pesquisas que lidam com a análise de consoantes em vogais, não apenas em sociofonética, mas em fonética também, recomenda-se o uso de técnicas fonético-acústicas para poder identificar as consoantes e as vogais de uma maneira mais objetiva. No entanto, não se descarta totalmente a análise de oitiva, a percepção auditiva, mas sugere-se que seja incluído o uso de técnicas fonético-acústicas para ter uma objetividade maior na hora de identificar as consoantes e as vogais. Com relação a vernáculo e fala espontânea versus fala controlada. Na sociolinguística, dá-se uma importância bem grande para o vernáculo e a fala espontânea para a coleta de dados. Já na fonética, costuma-se utilizar mais uma fala controlada, pois na fonética existe uma grande preocupação com o contexto linguístico, porque o contexto linguístico, assim como os fatores extralinguísticos, influencia as estruturas linguísticas, influencia a fala. E quando você trabalha com uma fala mais espontânea, com vernáculo, com uma fala que provém de uma entrevista sociolinguística, mais fatores envolvendo o contexto linguístico entram em jogo, e por causa disso, mais atenção há mais questões envolvendo fatores de contexto linguístico, o pesquisador tem que se ater. Com relação a testes estatísticos, tanto em sociolinguística quanto em fonética, e também em sociofonética, são utilizados testes estatísticos.
Em sociolinguística, normalmente utilizam-se testes estatísticos envolvendo variáveis qualitativas. Em fonética, normalmente se utiliza testes estatísticos que lidam com variáveis quantitativas, numéricas, como é o caso dos valores referentes aos parâmetros acústicos que eu falei agora há pouco. Então, numa pesquisa sociofonética, é relevante saber que tipo de variável o pesquisador está lidando, se é uma variável mais qualitativa, se é a variável qualitativa ou quantitativa, e também é importante, então, ele aplicar os testes estatísticos adequados para cada tipo de variável. Além dos problemas, das questões metodológicas próprias da sociofonética, muitas vezes o nosso próprio objeto de pesquisa pode trazer outros problemas, outras questões que influenciam nas decisões metodológicas. Aqui eu trago um caso referente à minha tese de doutorado, que trata de vogais postônicas mediais, que, como eu falei anteriormente, diz respeito a vogais que acontecem em palavras proparoxítonas, imediatamente após a sílaba tônica. Então, nos exemplos que eu trago aqui, as vogais postônicas mediais, também chamadas de vogais postônicas não finais, são a segunda vogal A da palavra chácara, o segundo E da palavra cérebro, o segundo I da palavra vigésimo, o segundo O da palavra abóbora e o segundo O da palavra músculo. Além dessas questões de sociofonética referentes à metodologia que eu preciso lidar na minha pesquisa de doutorado, eu preciso lidar também com o fato de que no português brasileiro, palavras proparoxítonas costumam ocorrer em menor número em relação a palavras paroxítonas e a palavras oxítonas. Então, para os objetivos da minha pesquisa, não é muito viável o uso de um vernáculo, de uma fala mais espontânea, presente, decorrente de uma entrevista sociolinguística. No caso da minha pesquisa, eu propus analisar a leitura de frases e aplicar testes de nomeação de figuras. Então, eu mostro para o informante imagens que levem ele a falar as palavras esperadas. Por exemplo, eu mostro uma foto de um cérebro e pergunto para o informante: o que você está vendo nessa imagem? Aí ele fala cérebro. Isso existe a hipótese na pesquisa de que uma fala decorrente desse experimento de nomeação de figuras seja menos monitorada e talvez mais próxima de uma fala mais espontânea em relação a uma leitura de frase. Em relação à leitura de frase. Tô terminando, pessoal. Esse é o último tópico aqui, que é com relação às contribuições da sociofonética. São várias as contribuições da sociofonética, e aqui eu trago apenas 4, que são contribuições para as áreas, que são contribuições da sociofonética para as áreas de ensino-aprendizagem de línguas, de lexicografia, de fonética forense e de linguística computacional. Com relação ao ensino-aprendizagem de línguas, resultados de pesquisas sociofonéticas podem contribuir para a elaboração de materiais didáticos ou até mesmo para o professor utilizar em sala de aula para socializar aos alunos
para os alunos tanto de ensino de língua estrangeira como ensino de língua materna, para socializar a eles a existência de variantes e diferentes variedades linguísticas, no que diz respeito, nesse caso, à pronúncia. É possível também socializar aos alunos a relação de fatores indexicais sobre a realização de diferentes pronúncias, de diferentes variantes fonéticas. E isso é bastante importante na área de ensino-aprendizagem, porque entender a variação, não só na pronúncia, mas nos demais níveis linguísticos, e a relação da variação com a sociedade, é uma maneira de combate ao preconceito linguístico. Com relação à lexicografia, eu vou sair da apresentação para falar especificamente da lexicografia, para mostrar 2 sites aqui. Vocês estão vendo a outra página, né? Imagino que sim. Imagino que sim. Então, aqui eu tenho uma página do Portal da Língua Portuguesa. Ele tem um recurso que é de vocabulário da língua portuguesa, e nesse vocabulário ele apresenta algumas informações sobre a palavra, como a separação silábica e a pronúncia da palavra em diferentes variedades. No caso da palavra calmamente, aqui embaixo, ele apresenta pronúncias da palavra calmamente em diferentes variedades do português. Então, tem a pronúncia da variedade de Dili, que é a capital do Timor-Leste, variedade não padrão de Lisboa e padrão de Lisboa, variedade de Luanda, na Angola, de Maputo, em Moçambique, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E aqui eu também trago o dicionário Oxford, né, para dar um exemplo do inglês, que ele traz pronúncia do inglês britânico e americano da palavra conversation, né? Então, com a sociofonética, com o auxílio da sociofonética, é possível que dicionários se beneficiem, né, para poder mostrar diferentes pronúncias de uma mesma palavra em diferentes variedades. Com relação à fonética forense, é comum, casos em fonética forense, na verdade é comum em casos de investigação criminal envolvendo fonética forense, em que tem-se acesso à fala gravada de um criminoso e depois se compara a fala do suspeito com a fala gravada do criminoso, e como a fala é influenciada por vários fatores sociais e geográficos, as pesquisas sociofonéticas podem contribuir, então, em investigações criminais. Também é muito comum, quer dizer, pode ocorrer em investigações criminais de se ter a fala gravada do criminoso e de a investigação acontecer de se ter a fala gravada de um criminoso, mas essa fala gravada é de uma época mais antiga da fala do criminoso. Então, por exemplo, o criminoso cometeu um crime quando ele tinha 35 anos de idade, aí tem-se a fala gravada dele com 35 anos de idade, mas a investigação está acontecendo 10 anos depois. E ao longo do tempo,
a voz do indivíduo, ela modifica, e isso traz mudanças em parâmetros acústicos relacionados à fala. Então, entender e também a idade, como todos em sociolinguística mesmo mostra, o fator como idade influencia na realização de variantes linguísticas. Então, para a fonética forense, é relevante entender a relação da variável idade com é importante entender a relação da variedade idade com a realização de variantes fonéticas. Com relação à linguística computacional, no âmbito da fonética, existem os sistemas de síntese de fala e os sistemas de reconhecimento de voz. Então, com relação aos sistemas de síntese de fala, a sociofonética, ela contribui para que para que os sistemas de síntese de fala ofereçam opções de voz de diferentes variedades linguísticas, e no caso de reconhecimento de voz, a sociofonética pode contribuir para o aperfeiçoamento desses sistemas, para que ele possa identificar falas de diferentes variedades de uma mesma língua. Aí, com relação às considerações finais, né, basicamente o que eu tinha para expor era isso. Mas a sociofonética, ela não trata apenas do que eu falei aqui. Aqui eu foquei bastante na produção da fala e nos aspectos segmentais, consoantes e vogais. Mas a sociofonética também lida com aspectos prosódicos, ela lida também com percepção da fala e avaliação da fala e relação com preconceito linguístico. Aqui estão as referências. Eu gostaria de agradecer novamente ao Greenplexa pela oportunidade de apresentar essa palestra. Gostaria também de agradecer a todos pela presença. E aqui estão os créditos referentes aos slides, que esses slides eu coletei no SlideScan. Muito obrigada. Tem para a apresentação. Agora sim. Obrigada, Agora saiu a Thiago, pela apresentação. apresentação. Agradecemos muito a sua apresentação. Nós temos aqui uma pergunta. Diz assim, ó, de acordo com a denominação dada por Bakhtin de que a língua é um fenômeno social, e conforme Freitas, a linguagem é fruto de uma construção coletiva de um determinado grupo cultural, pois isso não é algo vazio, abstrato, mas que possui sentido, considerando que esse sentido é desenvolvido dentro dos contextos em que a comunicação ocorre. Qual a sua visão no que diz respeito às variações sob o prisma das estruturas linguísticas? Excelente pergunta, né? Envolver Bakhtin. Então, a visão que eu tenho segue uma perspectiva da sociolinguística variacionista, de que as estruturas linguísticas... para a sociolinguística, a variação linguística se refere a variantes que se alternam e que se referem a formas diferentes de se dizer a mesma coisa. No entanto, apesar de serem formas diferentes de se dizer a mesma coisa, os sentidos valorativos são diferentes. O que as pessoas atribuem em termos valorativos são diferentes. Então, vamos dar um exemplo do R retroflexo.
Por exemplo, na minha variedade, o R em coda silábica, como importa, é retroflexo, então eu pronuncio porta. Em outras variedades do português, pronuncia-se o R-TEP, como porta. E o R retroflexo costuma ser estigmatizado, e esse R-TEP não. Então, os sentidos valorativos, o que o sujeito atribui a essas variantes são diferentes. Não sei se eu respondi exatamente a pergunta. Ok, respondeu sim. Temos aqui o Rafael. Rafael quer fazer uma pergunta? Fique à vontade, Rafael. Obrigado, Thiago, pela apresentação. Eu achei muito interessante. A minha pergunta vai ser abrangente, porque você viu que as nossas áreas elas têm assim alguma afinidade, mas de longe. Assim. São estudos de linguagem, estudos dos conhecimentos humanos. Me interessa muito a passagem do século XVIII para o XIX, no que diz respeito à mudança de um paradigma de estudo linguístico, que deixa cada vez mais de ser prescritivo, né, em chave gramatical, e se torna cada vez mais descritivo em chave propriamente linguística, né? Então, tentando entender os fenômenos da língua, muito mais do que prescrever a forma correta de se comunicar, enfim, como quer que seja. Mas uma coisa que eu tenho sentido como eu não sei se é um choque a palavra certa, mas em todo caso uma dificuldade muito grande da nossa sociedade é com relação ao lugar da linguística dentro da educação, a gente pode ser brasileira, mas da educação tout-court, né? Porque frequentemente a sociedade ainda trabalha com a ideia de uma prescrição do que deve ser o bem falar, né? Então, a minha pergunta para você é: de que forma pesquisas em sociolinguística ou em linguística tout-court, fonética, fonologia, mas levando em conta esses aportes do que são as implicações sociais dos falares, né, das variedades e tal, poderia entrar na educação, entrar mesmo no ensino de português. Eventualmente a gente poderia pensar aí em como convencer a sociedade de que a linguística talvez seja uma forma mais interessante de entender a língua do que a gramática. Mas, em todo caso, obrigado pela apresentação. Imagina. Então, algo que pode ser levado para a sala de aula, né, com relação às pesquisas em sociofonética, são certos resultados, assim, não mostrar para os alunos todos os resultados estatísticos com detalhe, né, mas assim, porque a sociofonética, a sociolinguística também, permite que se verifique a influência de fatores sociais sobre a realização de variantes linguísticas. Então, por exemplo, o exemplo das vogais médias, como em abóbora, que seria um O, né? Esse segundo O seria um O, né? Que é comum em variedades do Nordeste e não é comum em variedades da região sul ou sudeste do Brasil. Então, as pesquisas sociofonéticas então, vão mostrar que no Sudeste e no Sul não ocorre esse O em abóbora, mas ocorre no Nordeste. E aí, essa informação pode ser levada para a sala de aula, para que os alunos tenham consciência, e outros também, para que os alunos possam ter consciência tanto da variação linguística, em termos de pronúncia, quanto da relação dessas variantes com aspectos sociais e geográficos. Não, excelente. É um desafio mesmo, né? Pensar em como trazer esses resultados que são, às vezes, muito reveladores, né, para a sala de aula. Mas, E na minha obrigado. opinião, assim, o conhecimento é uma das formas de combater o preconceito linguístico.
linguística. Então, eu acredito que os alunos conhecendo todas essas variações e a relação dessas variações e entendendo, em relação dessas variações com a sociedade, entendendo isso já é uma maneira de combater o preconceito linguístico. Tentando desestigmatizar, né? Assim, alunos que saibam que, por exemplo, bicicleta não necessariamente é diferente em termos, sei lá, de sentido, mas tem uma questão de valoração social com relação à bicicleta. Eventualmente, quando o pai dele for corrigir alguém, falar, não se fala bicicleta, fala bicicleta. Ele pode intervir e falar, não, pai, isso não tem tanta diferença assim. Legal. Queremos agradecer a participação aí do Tiago, né, nesse evento, e também aí a participação de todos aqui, né, no Letras em Foco 2021. Lembrando que os nossos encontros, eles acontecem todas as quintas-feiras, das 15 às 17 horas, no horário de Manaus. O Letras em Foco é um evento realizado pelo Grupo de Estudos da Metáfora e Pesquisa sobre Língua e Literatura de Expressão Amazônica, o GRIMPLEX, no programa de pós-graduação da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas. E até o dia 2 de dezembro, teremos muitos debates e reflexões por meio de pesquisas em literatura e linguagem. Aproveitem! Siga as redes sociais do GRIMPLEX, nós estamos no Facebook, estamos no Instagram e aqui no YouTube. Muito obrigada e até o próximo encontro.